querida comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações. Desta vez para tratarmos das nossas meias do mês de junho, as meias juníssimas, da coleção de meias mais superlativa absoluta de sempre, a nossa coleção gratuita de meias, o Meíssima, uma iniciativa gratuita anual que está a decorrer agora no ano de 2025. Chegamos então ao mês número 6, não é? Chegamos ao sexto mês do nosso ano e vamos então preparar-nos para tecer o modelito deste mês. Para este modelito eu vou utilizar um fio de algodão, ou seja, este fio tem uma composição mista, ele é composto por 72% de algodão, 18% de poliamida e 10% de poliéster, por isso é um fio adequado para meias, porque tem a composição indicada para ser fresco, não é? Porque é a composição de algodão, e ao mesmo tempo tem aqui estas fibras sintéticas da poliamida e do poliéster que lhe dão resistência, durabilidade e também elasticidade, por isso é um fio que elegi para tecer o nosso modelito deste mês. Depois, vamos também precisar das nossas agulhas. Eu vou usar agulhas de pontas duplas, mas a querida criativa pode optar por outros tipos de agulhas, está bem? E depois só terá de adaptar as instruções ao tipo de agulha que estiver a utilizar para tecer o seu par de meias. Então vamos necessitar de agulhas de 3 mm para fazermos a montagem inicial das malhas e depois as agulhas de 2,75 ou 2,5, consoante a tensão do seu ponto, para tecer o par de meias, para tecer as meias propriamente ditas. Vamos também necessitar de um marcador de tricô para marcarmos o início da nossa volta e depois a tesoura e a agulha de tapeçaria, que já são nossas amigas, não é? Nossas companheiras, para os acabamentos finais. O modelito deste mês é também um modelito de construção top-down, ele inicia no cós e finaliza na biqueira, tem um cós e a perna tem aqui um ponto de fantasia diferente, não é? Tem uma construção diferente, são umas meias bem fresquinhas, agora a pensar na estação de veraneio. Tem um calcanhar diferente também, vamos aprender a tricotar o calcanhar de carreiras encurtadas alemão, com uma variação nas laterais, não é? Tem ali uma modelagem que permite um melhor vestir e um melhor conforto quando usa a meia. E vamos também ter a nossa biqueira que nós já experimentámos aqui, mas este mês escolhi a biqueira cerzida transversa, portanto nós já a fizemos nas meias de fevereiro, mas vamos novamente tecê-la aqui neste modelito de verão, porque acho que é um tipo de biqueira, um formato de biqueira que se adequa muito bem aqui ao nosso modelito de junho. Vamos então passar à demonstração, não é? À ação, pôr as nossas agulhas a mexer e vamos começar pela montagem de malhas. Para fazermos a montagem de malhas do nosso par de junho, vamos usar a mesma montagem de malhas que normalmente utilizamos para as meias, ou seja, a montagem de malhas à continental, e mais uma vez nós vamos ter 3 tamanhos com números de malhas diferentes, por isso eu vou tecer o tamanho M mais uma vez e como tal vou montar aqui nas minhas agulhas um total de 64 malhas. Nós já conhecemos aqui a nossa montagem de malhas, mas vou só aqui exemplificar um pouquinho, para o caso de ser nova aqui no canal e ainda não ter visto como fazer esta montagem de malhas. No entanto, recomendo que assista a uma playlist que eu tenho aqui no canal chamada Meias Sem Espinhas, onde encontra em detalhe tutoriais de meias para iniciantes e, portanto, certamente a vai ajudar. Ora bom, vamos então montar nas nossas agulhas o total das malhas que precisamos de acordo com o tamanho que estivermos a tecer, está bem? No meu caso são 64 malhas e de seguida vamos tecer uma volta completa toda em meia, está bem? É o que eu vou fazer e depois regresso para iniciarmos o nosso cós. Já temos então aqui o número de malhas que precisamos, agora aquele truquezinho para conseguirmos aqui fechar o círculo de malhas sem haver torção, não é? No nosso trabalho e de seguida vamos então
tecer aqui uma volta completa em meia. E quando vai fazer esta primeira volta, eu vou ainda usar as agulhas de espessura superior, porque isso ajuda aqui a conferir maior elasticidade a esta zona, está bem? Quando vai fazer esta primeira volta, pode fazer aquele truquezinho que eu costumo utilizar de rematar a ponta de fio que sobrou da montagem de malhas, não é? Esta pequena ponta que está aqui. Então, para isso, basta trabalharmos aqui as primeiras malhas, tecendo com os 2 fios, quer o que vem do trabalho, quer aquele que sobrou da linha de montagem. Vou fazer isto aqui nas primeiras malhas, nas primeiras 6, 7 malhas, e depois concluo a volta tecendo todas as malhas em meia, tá bem? Vou então concluir esta volta e depois regresso para começarmos a tecer o nosso coche. Já tenho então aqui esta primeira volta tricotada, a volta de meia. Agora vou colocar aqui o marcador no início de volta, assim a abraçar mesmo a linha de montagem, porque assim, desta forma nós vamos tecendo a meia e não estamos sempre a mudar o marcador de sítio, ele fica logo ali no sítio certo. Agora vamos então analisar o nosso cós, não é? Como é que vamos tecer o nosso cós? O cós da nossa meia vai ter um gráfico para ser tricotado. Cada tamanho tem o seu gráfico respectivo. Deixem-me só dar aqui um jeitinho na mesa. Cada tamanho, como eu estava a dizer, tem o seu gráfico respectivo. Portanto, há um gráfico para o tamanho S, para o tamanho M e para o tamanho L. No meu caso, eu vou guiar-me pelo gráfico do tamanho M, não é? Porque é o gráfico que eu estou a tecer, o tamanho que eu estou a tecer. E eu vou, portanto, tricotar este gráfico no total de uma repetição em altura. Portanto, no fundo são 32 voltas, isto para todos os tamanhos, não é? Porque os gráficos têm todos o mesmo número de carreiras ou de voltas, só difere o número de malhas, porque cada um deles tem uma repetição de acordo com o número de malhas do respectivo tamanho, não é? Portanto, no tamanho S temos um múltiplo de 14 malhas, no M de 16 e no L de 18. Ora bom, os nossos gráficos, aqui vamos analisar os símbolos do gráfico. Estes símbolos já são nossos conhecidos, mas em todo o caso eu vou fazer aqui uma revisão. Portanto, estes quadradinhos que são todos brancos, significa que vamos tecer em malha de meia, em ponto meia. Estes que têm esta bolinha no centro vão ser tecidos em liga ou ponto tricô. Estas bolinhas aqui abertas no centro correspondem a laçadas. Estas linhas laterais com inclinação à esquerda corresponde à diminuição simples ppm e estas com inclinação à direita corresponde à diminuição simples duas malhas juntas em meia. Portanto, já estamos a ver que o gráfico não é difícil de tecer, não é? Quem já acompanha esta iniciativa já está habituada e completamente familiarizada com estes símbolos. São de facto os símbolos mais básicos e mais comuns que aparecem nos gráficos de tricô. Por isso, eu não vou estar a demonstrar passo a passo desta vez o gráfico, porque ele é bastante simples de ser tecido e, portanto, vamos nesta primeira fase, agora o cós e a perna, vamos tecer o gráfico uma vez em altura, como eu já disse, para todos os tamanhos, e depois então eu regresso para começarmos a fazer o calcanhar. Portanto, o gráfico está explicado os símbolos. Se tiver alguma dificuldade a fazer as laçadas ou as diminuições com inclinação à direita ou à esquerda, também poderá encontrar nos vídeos desta edição do Maíssima antecedentes, não é? Dos meses anteriores, mas eu creio que nesta altura do campeonato, não é? 6 meses passados aqui do Maíssima, já conseguimos tecer este gráfico sem qualquer dificuldade, já é sem espinhas, portanto eu vou tecer o meu gráfico aqui na minha meia e a querida criativa tricota aí, desse lado, na sua meia, e daqui a pouquinho encontramos-nos de novo para tratarmos do senhor calcanhar. Só uma nota,
Quando for iniciar o gráfico, depois de tecer aquela volta toda em meia, vai começar a tecer a sua meia com as agulhas de espessura inferior, está bem? Portanto, na primeira volta que vai tecer do gráfico, vai trocando as agulhas à medida que tece para começar então a tecer a sua meia já com as agulhas de espessura inferior, uma vez que já não há necessidade de continuar a usar a agulha mais grossa. A menos que o seu ponto seja muito apertado, não é? Que a tensão do seu ponto seja muito apertada e que se justifique continuar com a agulha de 3 milímetros, mas em princípio pode reduzir para a 2,75 ou 2,5, consoante a tensão do seu ponto, está bem? Então eu vou tecer o meu gráfico, aqui a secção do cós e da perna, e depois regresso para tratarmos aqui do senhor calcanhar. Já concluí aqui a secção da perna, do cós e da perna da nossa meia. Ela fica assim com este ponto super delicado. Eu pessoalmente estou a adorar o resultado, mas deixa aí nos comentários a sua opinião. Se está a gostar do modelito de junho, eu acho que vai ficar assim um modelo muito querido, não é? Agora para o verão. Ora bom, antes de nós fazermos aqui o calcanhar, nós vamos criar aqui uns aumentos laterais para, que têm a ver com a modelagem do calcanhar, para ajudar o calcanhar a ter uma maior amplitude. O calcanhar que vamos tricotar é o calcanhar de carreiras encurtadas alemão. Ele já por si é extremamente confortável e tem uma boa amplitude para vestir, mas com este pequeno truque, para além de fazer um efeito muito bonito na nossa meia, porque fica diferente ali as laterais na zona do tornozelo, nos ossos do tornozelo, dá também uma maior amplitude e maior conforto depois ao vestir a nossa meia. Então, como é que nós vamos fazer? As próximas malhas que nós temos aqui, portanto, nós temos o nosso marcador de início de volta na lateral da meia. As próximas malhas que nós temos nas agulhas 1 e 2, para quem está a tricotar com 5 agulhas, ou a agulha 1 para quem está a usar outros métodos, não é? Outros tipos de agulhas, vai corresponder às malhas do calcanhar. E as agulhas 3 e 4 correspondem às malhas do peito do pé. Então, o que é que nós vamos fazer? Nesta primeira parte, ainda dentro da secção da perna, não é? Mas já a preparar o calcanhar, vamos então fazer aumentos nas malhas do peito do pé. Portanto, nas malhas do calcanhar nós não fazemos aumentos nenhuns, mas nas malhas do peito do pé nós vamos começar então a fazer os aumentos para conseguirmos criar o tal efeito da modelagem que eu estava a falar. Como é que vamos então fazer? Nós temos 2 voltas que vamos repetir num total de 3 vezes. Eu vou exemplificar aqui as 2 primeiras vezes, as 2 primeiras voltas, não é? A primeira repetição, e depois a querida criativa tricota as outras 2 vezes, não é? As 2 repetições seguintes. Como é que vamos então fazer? As malhas aqui do calcanhar, nós vamos tricotar as malhas tal e qual como elas se apresentam. Ou seja, nós vamos manter o ponto de fantasia que vínhamos a tricotar da perna. Por isso, aqui esta primeira malha nós vamos tecer em liga, depois vamos tecer estas próximas malhas aqui em meia, porque é como está as malhas, não é? Como elas se apresentam. Vamos tecer em meia. Quando chegarmos aqui ao final da primeira agulha, vamos tecer novamente uma malha em liga, porque temos aqui uma malha no final que é liga, não é? De acordo com o gráfico que nós estávamos a tecer, em qualquer dos tamanhos, esta terminação é sempre igual, portanto eu aqui tenho uma malha de liga, tricoto esta malha em liga, e na próxima agulha vou fazer exatamente igual. Portanto, teço aqui uma malha em liga, depois em meia, as próximas malhas aqui da segunda agulha, ou das malhas da segunda metade do calcanhar, está bem? Dito assim, adapta-se a qualquer tipo de agulha que esteja a usar para tricotar o seu par de meias. As minhas agulhas estão a fazer música na mesa.
Ora bem, e agora a última malha tricotamos em liga. Ora bom, as malhas do calcanhar estão tecidas. Agora vamos fazer as malhas do peito do pé. Vai ser nas malhas do peito do pé que eu vou fazer os tais aumentos. Vou fazer logo aqui no início da terceira agulha e no fim da quarta agulha. Os aumentos que eu vou fazer vão ser os aumentos intercalares em liga. Então, eu vou logo fazer aqui um aumento logo no início e para nós fazermos aqui o aumento eu até vou dar aqui um pouquinho de zoom para ajudar a visualizar melhor. Com a nossa agulha esquerda, nós vamos levantar este fio intercalar aqui entre as malhas, assim, da forma que eu estou a mostrar. E agora vamos tecer esta malha em liga ou em ponto tricô, ok? Temos aqui o nosso primeiro aumento feito. De seguida, vamos tecer as malhas do peito do pé como elas se apresentam. Portanto, tenho ali uma liga, agora já tenho meia. Vou tecer as malhas tal e qual como elas se apresentam. Deixem-me só aqui mudar o zoom. Portanto, vou tecendo as malhas. Aqui vai acontecer a mesma coisa que no calcanhar, não é? A última malha da agulha também será em liga, assim como a primeira, depois do aumento. Portanto, cá está. Teço esta malha em liga. E agora vou fazer aqui uma malha em liga, conforme corresponde. Teço as malhas em meia. Até ao final da agulha. Depois, a última malha, nós já sabemos que é tecida em liga. E agora, aqui no final, eu volto a fazer outro aumento, tá bem? E o aumento é sempre feito da mesma forma. Então, eu vou levantar aqui este segmento de fio que fica entre as malhas e teço em liga. E pronto. A próxima volta que eu vou tecer, esta é a volta dos aumentos, certo? A volta número 1. A próxima volta que eu vou tecer, vou fazer as malhas tal e qual como elas se apresentam, ou seja, as que são em liga eu tricoto em liga, incluindo o aumento que eu teci, desculpem, que aqui é as malhas do calcanhar. Portanto, nas malhas do calcanhar eu não tenho aumentos, vou tecer as malhas tal como elas se apresentam e depois, na parte do peito do pé, eu vou fazer a mesma coisa, tecendo as malhas tal como elas se apresentam no meu trabalho. As que são de meia eu teço em meia, as que são de liga eu teço em liga, tá bem? Eu vou finalizar aqui a volta para que não haja dúvidas aqui desta sequência de 2 voltas. Portanto, eu estou na segunda agulha das malhas do calcanhar. Tecendo as malhas tal como elas se apresentam. Esta é a volta simples, aqui não são feitos aumentos, é apenas tecer as malhas como elas estão. E agora cheguei às malhas do peito do pé e vou tecer as malhas tal como elas se apresentam, ou seja, tenho aqui logo no início, tenho 2 ligas, porque são aquela que já estava e a do aumento. Agora vou tecer as malhas como elas se apresentam até ao final desta primeira agulha.
a última malha desta agulha também é tecida em liga ou ponto tricô. E agora, novamente, tecer as malhas como elas estão, como elas se apresentam. Meia na meia, liga na liga. Ou ponto tricô no ponto tricô. Vão ser então estas duas voltas, a dos aumentos que eu já exemplifiquei e esta que eu estou agora a tecer sem os aumentos, que nós vamos repetir de seguida mais 2 vezes, está bem? Vamos ficar com um total de 6 aumentos para todos os tamanhos. Aqui temos 2 malhas de liga, porque foi onde nós fizemos o aumento na carreira anterior, então vou tecer em liga também, ok? Então eu vou tecer as próximas 2 repetições aqui desta parte dos aumentos laterais e depois regresso para continuarmos o calcanhar. Vamos então iniciar aqui o nosso calcanhar. Já temos aqui os aumentos laterais, tanto de um lado como do outro da nossa meia. Agora vamos então começar o nosso calcanhar. O nosso calcanhar vai ser tecido nas malhas que estão nas agulhas 1 e 2, para quem está a tecer com 5 agulhas, ou na agulha 1 para os restantes tipos de agulhas. Então agora vamos aqui fazer um pequeno truque antes de iniciarmos, isto para que o ponto de fantasia se mantenha no mesmo sítio. Para já, vamos tecer esta próxima malha que era do calcanhar, vamos, de forma provisória, não é? Provisoriamente, vamos tecê-la para esta última agulha e ela passa para as malhas do peito do pé, tá bem? Depois, esta agulha, esta malha que nós temos aqui no final das malhas do calcanhar, vamos passá-la para as malhas do peito do pé também. Assim, desta forma. E, desta maneira, nós vamos ficar com um total de 26, 30 e 34 malhas para cada um dos tamanhos. Portanto, se estiver a tricotar o tamanho S, neste momento vai ficar com 26 malhas no calcanhar. Se estiver a tricotar o tamanho M, vai ficar com 30 malhas no calcanhar. Se estiver a tricotar o tamanho L, vai ficar com 34 malhas no calcanhar. Agora, vamos tecer em meia todas as malhas aqui do nosso calcanhar e podemos aproveitar a juntar estas malhas todas numa só agulha, tá bem? Mas se não quiser, pode manter assim em agulhas separadas. Vamos tecer estas malhas todas em meia. É o que eu vou fazer aqui, estas malhas do calcanhar. Já terminei de tecer aqui as malhas do calcanhar, todas em meia. Agora vou virar o meu trabalho de forma a ficar com o avesso do calcanhar virado para mim, porque eu agora vou trabalhar o calcanhar em carreiras de ida e volta, não é? Em carreiras encurtadas, e as malhas do peito do pé vão ficar em espera para já, tá bem? Este calcanhar, o calcanhar de carreiras encurtadas estilo alemão, ele é construído em 3 partes. A primeira parte a primeira e a segunda são a da modelagem propriamente dita, não é? Do calcanhar. A segunda parte é uma parte de uniformização para ajudar a que o calcanhar tenha um acabamento mais perfeito. Então, na primeira parte, nós vamos dividir o calcanhar em 3 partes, mais ou menos iguais, não é? De acordo com o número de malhas que nós temos, e vamos colocar marcadores. Portanto, para quem estiver a tecer o tamanho S, vai colocar marcadores após 8 malhas, aqui do início, e depois de 10 malhas aqui no centro, e vai ficar com a divisão de 8, 10, 8. Se estiver a tecer o tamanho M, que é o meu caso, 30 a dividir por 3 dá certo, não é? Dá conta certa, então vai colocar um marcador após 10 malhas e outro marcador após 10 malhas. Vai ficar com a divisão 10, 10, 10. E por fim, se estiver a tecer o tamanho L, vai colocar um marcador após 11 malhas e depois o outro após 12 malhas. Vai ficar com a divisão de 11, 12, 11. Vamos então colocar os marcadores para continuarmos o calcanhar.
Ora, já tenho então os marcadores colocados aqui no sítio certo e vamos então iniciar a primeira parte do calcanhar. A modelagem desta primeira parte do calcanhar é feita com as chamadas malhas duplas. As malhas duplas nada mais são do que a forma tradicional de fazer carreiras encurtadas no método alemão, também as conhecidas carreiras encurtadas alemãs. Então, eu vou explicar como fazer as malhas duplas, não têm espinhas nenhumas, não é? São bem simples de fazer. E nesta primeira parte nós vamos ter uma carreira, que é a carreira do avesso, que é uma carreira de preparação. Só vamos tecê-la uma vez. Depois vamos tecer aqui a carreira do direito e a carreira do avesso, que vamos repetir até termos todas as malhas tecidas aqui fora dos nossos marcadores, não é? Estas malhas laterais que estão fora dos marcadores, até termos todas estas malhas trabalhadas como malhas duplas, tá bom? Vamos então iniciar aqui o nosso calcanhar para ficar definitivamente esclarecido como fazer aqui esta parte. Então, a primeira carreira que eu vou fazer é uma carreira de preparação, tá bem? Só vamos tecer uma vez e é do avesso. Então fazemos a malha dupla. Como é que se tece a malha dupla? Vou aqui dar um pouquinho de zoom, porque as malhas duplas vão ser sempre feitas da mesma forma, tá bem? Quer do lado do direito, quer do lado do avesso. Então nós vamos fazer a malha dupla da seguinte forma. Vamos ter o fio assim, como se fôssemos trabalhar em liga ou em ponto tricô, e vamos passar a malha neste sentido, em sentido liga, assim. Depois vamos fazer passar este fio que está aqui da frente para trás, dando assim uma volta na agulha. E estão a ver que onde eu tinha uma malha, fiquei aqui com duas malhas, por isso é a malha dupla, está bem? A partir deste momento, eu vou tecer as próximas malhas em liga até ao final da carreira, está bem? Quando chegar ao final da carreira, eu viro outra vez o trabalho para conseguir tecer do direito. À medida que eu vou tecendo, vou também passando os marcadores. Eu não vou retirar estes marcadores daqui, porque eles vão me ajudar a saber quando é que é o momento de eu passar à parte 2 do calcanhar, tá bem? Portanto, eu agora acabei aqui esta primeira parte, vou passar o marcador e continuo a tecer as próximas malhas até ao final da carreira, sempre em liga, tá bem? Vamos então concluir esta carreira. Vamos então continuar aqui a tecer em liga as malhas desta carreira e passando os marcadores à medida que eles aparecem, sem os tirar do sítio, tá bem? E aqui vamos tecer em liga até à última malha, incluindo a última malha, certo? O marcador está a fazer imenso barulho, vou ter de o mudar de sítio quando eu concluir aqui esta carreira, para não estar a incomodar. Ora bom, teço então a última malha em liga e agora viro o trabalho para poder tecer a próxima carreira. As próximas duas carreiras que eu vou exemplificar são aquelas que nós vamos tecer repetindo direito e avesso, até termos então todas as malhas trabalhadas aqui da parte externa aos marcadores, todas trabalhadas como malhas duplas, tá bom? Ora, vamos então aqui à carreira do direito. Ora, nós vamos começar esta carreira e isto é para todas as carreiras do direito nesta parte, tá bem? Vamos começar sempre com uma malha dupla. E a malha dupla é sempre feita da mesma forma, ou seja, fio na posição de liga, como se eu fosse trabalhar em ponto de tricô, passo a malha para a agulha de trabalho na posição de liga e rodo o fio em torno da agulha, formando ali dois segmentos. Onde eu tinha uma malha, fico com uma malha dupla, tá bem? De seguida, vou trabalhar em meia até à malha dupla feita na carreira anterior. E quando chegar aí, deixo a malha em espera, essa malha dupla, não a teço e viro o trabalho para tecer a carreira do avesso, tá bem? Portanto,
Agora vou tecer em meia, aqui no direito vamos tecer as malhas em ponto meia. Os marcadores continuamos a passá-los, porque eles vão nos ajudar aqui a demarcar até ao momento em que vamos fazer esta primeira parte do calcanhar. Então vamos continuar a tecer em meia as malhas do calcanhar até à malha dupla feita na carreira anterior. Neste caso, na primeira carreira, é mesmo a última malha, mas depois, à medida que for repetindo, essas malhas vão se aproximando cada vez mais do segundo marcador, tá bom? Na carreira do direito. Portanto, estamos aqui quase a chegar. Esta é a última malha antes da malha dupla e a malha dupla fica assim, em espera na minha agulha. Agora vou virar o trabalho, fico de novo com o avesso virado para mim e agora vou tecer a carreira do avesso, aquela que eu vou repetir também. Então, como é que eu vou fazer? Vou tecer aqui novamente uma malha dupla, depois vou tecer em liga até à malha dupla da carreira anterior, daquela que eu fiz na carreira anterior, e volto a virar o trabalho para tecer a próxima carreira. Então vai ser esta sequência de 2 carreiras que nós vamos então repetir para trabalharmos aqui a parte 1 do nosso calcanhar, até termos as malhas que estão fora dos marcadores, portanto as malhas que estão nas laterais aqui do calcanhar, delimitadas pelos marcadores, todas tecidas como malhas duplas. Só vou aqui concluir esta carreira. Assim fica aqui finalizada, para vocês verem como fica, como está a ficar aqui o trabalho. As malhas duplas são fáceis de identificar porque elas têm 2 segmentos de fio. Portanto, nós identificamos bem, cá está. Tenho aqui a malha dupla, agora volto a virar o meu trabalho e está pronto para eu fazer a continuação, não é, desta primeira parte. É então aquilo que eu vou fazer, estão a ver que já tenho aqui uma malha dupla de um lado e a malha dupla deste lado. Vou então terminar de tecer aqui a parte 1 do calcanhar, até ter a tal divisão em que estas malhas aqui das laterais estão todas tecidas como malhas duplas, para depois então passarmos à segunda parte do calcanhar, de carreiras encurtadas alemão, que é uma parte de uniformização, mas que dá um toque muito bonito e uma finalização perfeita no nosso calcanhar. Vamos então tecer esta primeira parte e depois já regresso para passarmos à segunda parte. Ora, já teci então aqui a primeira parte do meu calcanhar. Deste lado eu fico com 9 malhas em formato de, desculpem, de malha dupla, desculpem. E esta que está aqui, por trabalhar, não é? Antes do marcador, do primeiro marcador, vai ser aquela que eu vou fazer agora a malha dupla quando tecer a segunda parte do calcanhar, tá bem? Aqui tenho 10 malhas certinhas, não é? Sem serem malhas duplas, e depois do segundo marcador eu tenho aqui as minhas 10 malhas duplas que correspondem ao tamanho que estou a tecer, tá bom? Então agora, a segunda parte, como eu falei, é uma parte de uniformização do calcanhar. Nesta segunda parte, nós vamos tecer 2 voltas seguidas, 2 voltas completas, tecendo meia nas malhas do calcanhar e tecendo as malhas do peito do pé como elas se apresentam. Ou seja, nós estamos habituadas, quando tecemos os calcanhares, as malhas do peito do pé ficam sempre em espera até finalizar o calcanhar, não é? Mas neste caso, esta parte de uniformização vai permitir evitar os buraquinhos nas laterais dos nossos calcanhares. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós agora vamos tecer 2 voltas completas, em meia as malhas do calcanhar, as malhas do peito do pé vão ser tecidas como elas se apresentam, meia na meia, liga na liga,
e todas as malhas que nós encontrarmos duplas vão ser tecidas como 2 malhas juntas em meia, tá bom? Então vamos lá exemplificar para ficar sem espinhas. Portanto, eu vou agora iniciar aqui esta volta, em que eu vou passar esta malha em transformá-la em malha dupla, não é? Vou fazer como eu tinha feito até aqui. Agora passo o marcador e vou tecer as minhas malhas em meia, aqui nas malhas do calcanhar, e todas as malhas duplas que eu encontrar, eu vou tecê-las como 2 malhas juntas em meia. A diminuição, não é? Que nós já conhecemos. Então vamos lá. Vou tecendo aqui. Agora, cheguei ao segundo marcador, vou passar o marcador e estas malhas duplas todas eu vou tecê-las como 2 malhas juntas em meia. Vou tecendo 2, 3, 4. Atenção que o número de malhas duplas varia de tamanho para tamanho, tá bem? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tenho aqui esta primeira parte das malhas duplas tecidas. Agora vou tecer as malhas do peito do pé tal como elas se apresentam. Ou seja, as malhas de liga eu teço em liga e as malhas de meia eu teço em meia. Recordam-se que nós, antes de começarmos a tecer o calcanhar, passamos as malhas das laterais, não é? A primeira e a última malha, nós passamos essas malhas do calcanhar para o peito do pé, porque isso ajudou aqui a manter o ponto de fantasia nas laterais para ter uma sequência mais bonitinha na construção da meia no seu conjunto, tá bom? Então vamos aqui tecer, eu ainda estou a tecer a primeira volta, depois da primeira volta vamos tecer a segunda volta é tecida da mesma forma, teço em meia as malhas do calcanhar e como as malhas se apresentam no peito do pé, tá bem? Portanto, onde eu tenho malhas de liga, tricoto em liga, onde eu tenho malhas de meia, tricoto em meia. Vou então tecer aqui a segunda agulha das malhas do peito do pé. Aproveito para lhe perguntar se está a gostar deste modelito, se está a achar muito difícil, qual é que é o modelo que mais gostou até agora da coleção do Maíssima? Conte-me aí nos comentários, vou ter todo o gosto em saber. Ora, vamos então aqui, esta parte é liga, estas últimas malhas. E agora vou continuar aqui nesta segunda parte, não é? Porque o meu início de volta enquanto estou a tricotar o calcanhar corresponde a este primeiro marcador, tá bem? Então, aqui vai-se aplicar a mesma regra. Todas as malhas duplas, nós vamos tecê-las como 2 malhas juntas em meia, transformando as malhas duplas em malhas normais, em malhas simples. E vou fazer isso até este marcador azul que eu tenho aqui, que é o primeiro marcador das malhas que eu tenho aqui no meu calcanhar. Já concluí a primeira volta, agora vou tecer a segunda volta, tá bem? Tecendo todas as malhas conforme elas se apresentam e no calcanhar teço as malhas em meia. Agora já não tenho malhas duplas, por isso
é em meia nas malhas do calcanhar e como se apresentam no peito do pé. Os marcadores mantenho, tá bem? Não retirem para já os marcadores, que eles ainda vão dar jeito. À medida que vão tricotando, passem os marcadores para a agulha de trabalho. Já tenho aqui a parte das malhas do calcanhar tecida, esta metade. Agora vou tecer as malhas aqui do peito do pé e finalizar até ali aquele marcador azul e já regresso para passarmos à fase 3, a parte 3 do nosso calcanhar. E pronto, eu estou mesmo a concluir aqui a segunda volta da parte 2 do calcanhar. Vou ficar assim, o marcador de início de volta neste momento, enquanto estamos a tricotar o calcanhar, é este primeiro, aqui do nosso calcanhar. Então agora vamos passar à fase 3, não é? À parte 3 do nosso calcanhar. A parte 3 do nosso calcanhar tem 4 carreiras, sendo que as 2 primeiras são de preparação e as 2 últimas são aquelas que nós vamos repetir até obtermos no nosso calcanhar o número inicial de malhas que tínhamos quando começámos a tecer, tá bom? Por isso, no caso, para quem está a tecer o tamanho S, vai obter 26 malhas, para quem está a tecer o tamanho M, 30 malhas, para quem estiver a tecer o tamanho L, 34 malhas. Então vamos lá fazer a parte 3. A carreira número 1, que é aquela que vamos só tecer uma vez, vamos fazer da seguinte forma. Passamos este primeiro marcador, vamos tecer as malhas aqui do nosso calcanhar em meia até ao segundo marcador, que é este vermelho. Vamos tecê-las em meia. E quando chegarmos aqui ao marcador, vamos retirar este marcador. Já não vamos necessitar mais dele. De seguida, vamos tecer uma malha em meia e viramos o nosso trabalho. Esta carreira só tecemos uma vez, está bem? Agora vamos à carreira do avesso, que também só é tecida uma vez. Vamos fazer uma malha dupla aqui nesta primeira malha. As malhas duplas são sempre tecidas da mesma forma. Depois vamos tecer em liga até ao próximo marcador, que é o marcador azul, no meu caso. Portanto, tecemos as malhas em liga ao ponto tricô, até àquele marcador. Agora vamos retirar este marcador, também já não necessitamos dele. Tecemos uma malha em liga ao ponto tricô e viramos o nosso trabalho de forma a ficarmos com o direito virado para nós, assim. Agora vamos às 2 carreiras que nós vamos repetir, tá bem? Nesta parte 3 do calcanhar até obtermos o número de malhas com que começamos a tecê-lo. Então vamos lá, a carreira do direito que nós vamos sempre repetir é a seguinte. Fazemos aqui uma malha dupla, logo no início das malhas. Depois vamos tecer em meia até à malha dupla feita na carreira anterior. Portanto, vamos fazer aqui meia até à malha dupla da carreira anterior. Cá está ela. Temos aqui a malha dupla. Agora vamos tecê-la como 2 malhas juntas em meia. De seguida vou tecer uma malha em meia e viro o meu trabalho. Esta é, portanto, a carreira do direito que vamos sempre repetir nesta parte, tá bem? Agora vamos já do avesso. A carreira do avesso, vamos fazer a primeira malha, uma malha dupla. Depois vamos tecer em liga
até à malha dupla que nós fizemos na carreira anterior. Vamos descendo em liga até à malha dupla que nos vai aparecer já aqui. Cá está ela a aparecer. Aqui está. Agora vamos tecê-la como duas malhas juntas em liga, não é? Vamos fazer aqui uma diminuição. Tecemos uma malha em liga e viramos o nosso trabalho. A partir de agora vamos então repetir, desculpem, esta sequência de duas carreiras, a carreira do direito e a carreira do avesso, até conseguirmos trabalhar todas as malhas, não é? Fazermos uma carreira completa, sem deixarmos malhas nas agulhas, não é? Fazendo a carreira completa e obtendo trabalhadas nas nossas agulhas o número de malhas que nós tínhamos quando iniciámos o nosso calcanhar, está bem? Que será 26, 30 ou 34. Esta parte vai terminar numa carreira do avesso, não é? Uma vez que nós iniciamos sempre as repetições numa carreira do direito, portanto, vou concluir aqui a minha parte 3 do calcanhar e já regresso para fazermos a finalização e depois passarmos ao pé. Já tenho então o calcanhar aqui, a parte 3 do calcanhar concluída, já tenho aqui as minhas 30 malhas iniciais todas tricotadas, de uma ponta à outra, sem malhas duplas. As laterais do nosso calcanhar ficam assim, este calcanhar é muito perfeito, é muito confortável, eu gosto muito deste calcanhar, é mesmo delicioso. Agora vamos então fazer a última volta do calcanhar, em que vamos retomar o tricô em circular. Como é que vamos então fazer? A primeira malha nós vamos tecê-la como uma malha dupla. Depois vamos tecer aqui as malhas do calcanhar em meia. Isto porque nós ainda temos as malhas com que terminamos a parte 3, está bem? Portanto, temos aqui 26, 30 ou 34 malhas no nosso calcanhar, dependendo do tamanho que estivermos a tecer, está bem? Sejam S, M ou L. Então, vamos tecer as malhas do calcanhar em meia. E de seguida, vamos às malhas do peito do pé, que vamos tecer tal e qual como elas se apresentam. E sempre que encontrarmos uma malha dupla, vamos tecê-la como duas malhas juntas em meia. Então, a malha dupla que vamos encontrar é a do início que nós fizemos, porque agora o início da nossa volta vai mudar de sítio, já vamos tratar disso. Então, já teci aqui as malhas do calcanhar, agora vou tecer as malhas do peito do pé tal e qual como elas se apresentam, liga na liga e meia na meia, tá bem? Já concluí então as malhas do peito do pé e agora vamos tecer aqui as malhas do nosso calcanhar até metade, porque o início da nossa volta passa a ser agora aqui a meio das malhas da sola, tá bem? Esta primeira malha é uma malha dupla e nós vamos tecê-la como duas malhas juntas em meia. Então vamos aqui fazer essa diminuição, ajustamos aqui bem e agora vamos ficar aqui com metade das malhas que temos no calcanhar. No meu caso, são 15 malhas que eu vou ter de tecer para ficar aqui com o calcanhar no ponto certo. Portanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tenho então agora aqui o início de volta, podemos colocar aqui um marcador. Aqui no nosso início de volta, que passa a ser aqui a meio das malhas da sola, tá bem? E já temos então o nosso calcanhar concluído.
Já temos então o nosso calcanhar concluído, ele fica aqui com estas nuances nas laterais, fica bem bonito. Agora vamos então passar à parte do pé, não é? Agora a parte do pé nós vamos iniciá-la com as diminuições para voltarmos a fechar aqui esta secção que nós fizemos para a modelagem do calcanhar. Vamos lá a isso. Ora, então vamos fazer as diminuições. As diminuições nós vamos ter de novo duas voltas. Uma tem as diminuições, a outra é uma volta simples em que vamos tecer as malhas como elas se apresentam. Vamos então à volta das diminuições. Vamos tecer aqui as malhas do calcanhar, esta segunda metade das malhas, não é? A partir do início de volta, vamos tecer estas malhas em meia. Nas instruções depois encontra o número de malhas correto que deve tricotar, está bem? Portanto, vamos tecer aqui estas primeiras malhas em meia, a partir do início de volta, que agora está posicionado na sola da nossa meia. Cá está. Depois, nas malhas do peito do pé, logo no início, vamos tecer aqui uma diminuição de duas malhas juntas em liga, que é para começarmos aqui a fechar estas malhas. Depois vamos tecer as malhas do peito do pé como elas se apresentam até duas malhas do final, tá bem? Ou seja, duas malhas ali do fim. É isso que eu vou fazer. E depois já regresso para mostrar como fazer daquele lado, está bem? Ora, já estou quase a chegar aqui ao sítio nas malhas do peito do pé para fazer a próxima diminuição, não é? Duas malhas do fim. Agora vou tecê-las como duas malhas juntas em liga, assim. E por fim, tricoto as malhas aqui desta parte do calcanhar em meia também. Até ao início de volta. Então, esta vai ser a volta das diminuições que nós vamos tecer em conjunto com a segunda volta. A segunda volta nós vamos tecer as malhas tal como elas se apresentam, sem diminuições, e vamos fazer então estas duas voltas num total de 3 repetições, está bem? Portanto, depois de fazer aqui a primeira vez, vai tricotar mais 2 vezes cada uma destas voltas para conseguir obter na sua meia o número total de malhas com que iniciou, ou seja, 56, 64 ou 72 malhas, tá bom? Então vamos fazer estas repetições aqui das diminuições para depois então prosseguirmos com o pé. Já concluí então aqui esta primeira parte da secção do pé, onde fazemos as diminuições. Cá estão as diminuições, não é? Aqui aumentamos, ali diminuímos. Vai fazer assim este feitio aqui nas laterais do nosso calcanhar, vai ficar muito bonito. Agora vou pôr aqui no bloqueador para se ver melhor o efeito da meia quando ela estiver no pé. Vamos então ficar assim com a nossa meia, com este feitio. Ela vai fazer aqui estes encaixes. Esta modelagem do calcanhar permite uma maior amplitude do calcanhar, principalmente para as pessoas que tenham o chamado pé alto, não é? Que tenham aqui uma amplitude no calcanhar grande. Esta modelagem vai conferir aqui uma maior amplitude no calcanhar e ajuda a vestir melhor. Portanto, a nossa meia fica assim com este formato. Eu estou a gostar muito. Conte-me aí nos comentários se está a gostar também do modelito. Ora bem, agora já temos o calcanhar concluído, já temos aqui a parte das diminuições também feita e neste momento é a altura de tricotarmos o pé da nossa meia. Ora, nós já sabemos quais é que são as métricas, não é? Agora vamos tecer a nossa meia respeitando os pontos de fantasia, portanto vamos tecer em voltas a nossa meia, tecendo as malhas como elas se apresentam. As malhas que estão em liga vamos continuar a tecer em liga, as malhas que estão em meia vamos tecer em meia, está bem?
E vamos fazer isso até a nossa meia medir, desde aqui do topo do calcanhar até ao sítio onde depois vão estar as agulhas, menos 5 centímetros do comprimento total do pé, ok? Então vamos lá tecer o pé, desta forma que eu expliquei, voltas tecendo as malhas exatamente como elas se apresentam até a meia medir, desde o topo do calcanhar, menos 5 centímetros do tamanho total do pé, para depois irmos tratar da dona biqueira. Já concluí aqui a secção do pé da minha meia, já tenho o número de voltas necessárias para que a minha meia meça desde aqui do topo do calcanhar até ao sítio onde estão as agulhas, os menos 5 centímetros do tamanho total, do comprimento total do pé. Agora vamos então preparar-nos para começarmos a fazer a biqueira. Antes de fazermos a nossa biqueira, propriamente dita, vamos ter de posicionar o fio aqui no sítio certo. E para que fique tudo certinho, o ideal será posicionarmos o fio de trabalho aqui na lateral. Então o que é que vamos fazer? Vamos tricotar, isto para todos os tamanhos, vamos tricotar esta metade das malhas da sola, portanto corresponde a 13, 15 ou 17 malhas em meia. Isto tanto para o tamanho S, M ou L. Vamos então tecer estas malhas todas em meia para o nosso fio de trabalho ficar aqui na lateral e depois vamos reposicionar o marcador de volta e colocá-lo ali para então depois sim começarmos a nossa biqueira. É isso que eu vou fazer e depois já regresso para tratarmos da dona biqueira. Já tenho então o marcador de início de volta reposicionado aqui na lateral da meia. Antes de iniciarmos a biqueira, vamos aqui fazer uma coisa. Recordam-se que depois de tecermos o calcanhar, antes de iniciarmos as diminuições no pé, nós passamos as malhas das laterais do calcanhar, não é? A primeira e a última das malhas do calcanhar, passamos para as malhas do peito do pé. Então agora nós vamos fazer o inverso. Ou seja, vamos passar, esta primeira eu vou ter mesmo de a trabalhar, que é para ficar certinha, não é? Vamos passá-las então para o sítio certo, não é? De forma a ficarmos com as malhas uniformemente distribuídas pelas 4 agulhas, ficando em igual número nas 4 agulhas. Eu estou a tecer o tamanho M, neste momento tenho 16 malhas em cada agulha. Se estiver a tecer o tamanho S, vai ficar com 14 malhas em cada agulha. Se for o tamanho L, vai ser 18 malhas em cada agulha, está bem? Agora sim podemos iniciar a nossa biqueira. A biqueira que vamos tecer neste modelo vai ser a biqueira cerzida transversa, e então esta biqueira é construída em 2 partes. Na primeira parte nós vamos fazer uma volta de diminuições e uma volta simples. Esta volta simples é toda tecida em ponto meia, de forma a criarmos aqui as diminuições laterais na biqueira até obtermos um total de 40 malhas para todos os tamanhos. E como é que vamos então fazer essa volta das diminuições? Na volta das diminuições, vamos tecer assim. A primeira malha nós vamos tecer em meia. Depois vamos fazer aqui de seguida a diminuição ppm, que nós já estamos familiarizadas com ela. E vou agora tecer estas malhas que tenho aqui nesta primeira agulha, ou metade das malhas do pé, do peito do pé. Vou tecer em meia estas malhas, está bem? Agora, nesta segunda agulha, eu vou tricotar as malhas em meia até 3 malhas do final. Ora, já estou aqui quase a chegar ao sítio certo. Agora, nestas 2 primeiras malhas, vou fazer a diminuição 2 malhas juntas em meia e, por fim, uma malha em meia. Nas próximas 2 agulhas, que correspondem às malhas da sola da nossa meia, portanto, as agulhas 3 e 4 ou a agulha 2, dependendo do tipo de agulha que esteja a utilizar para tecer a sua meia, nós vamos tecer as malhas exatamente da mesma forma como fizemos aqui esta primeira metade da meia, está bem? De seguida, vamos tecer então a volta simples, que é toda feita em meia, sem qualquer diminuição, ok?
Vamos então repetir estas duas voltas, a volta das diminuições e a volta sem diminuições, até obtermos um total de 40 malhas para todos os tamanhos. Já agora, aproveito aqui para dar um truquezinho. Para que a sua primeira parte da biqueira fique assim com esta linha, principalmente quando faz as diminuições ppm, que são logo as primeiras que faz no início das voltas das diminuições. Para elas ficarem assim direitinhas e não ficarem a fazer escadinhas, vou-lhe ensinar aqui um pequeno truque. Então, a primeira malha nós vamos tecer em meia, normalmente, mas a malha que resulta da diminuição, vou só dar aqui um pouquinho de zoom, a malha que resulta da diminuição, em vez de a tecermos em meia simples, vamos tecê-la em meia torcida. Este pequeno truque vai permitir que a linha das diminuições que resulta dos ppm, aqui na biqueira, fique assim muito certinha, muito direitinha, sem fazer escadinhas. Já temos aqui a nossa biqueira concluída na primeira parte, não é? Já fica aqui assim com as laterais bem definidas das diminuições. Agora vamos fazer a segunda parte da biqueira. Para fazer a segunda parte da biqueira, vamos só tecer a volta das diminuições até obtermos um total de 8 malhas nas nossas agulhas para todos os tamanhos, ok? Então eu vou tecer aqui na minha meia deste lado e a querida criativa tricota desse e já nos encontramos para finalizar a biqueira. Já tenho aqui a biqueira concluída, não é? Esta segunda parte também já está feita. Agora o que é que vamos fazer? Vamos juntar as malhas aqui todas, ou melhor, não vamos nada juntar, desculpem, estava a confundir com outra biqueira. Vamos tecer, assim é que é, as malhas aqui da próxima agulha, portanto o fio de trabalho está nesta agulha, nós vamos tecer em meia as malhas aqui desta próxima agulha, tá bom? Isto porquê? Porque nós vamos trabalhar agora o topo da nossa biqueira, ela vai ser cerzido de forma transversa. Nós não vamos cerzir nesta direção, mas sim atravessado na biqueira. Então vamos aproveitar já aqui esta agulha e tecer estas malhas que estão aqui na agulha seguinte, tecê-las em meia e ficamos assim com 4 malhas nesta agulha. Estão a ver que a nossa biqueira fica na lateral, não é? E agora sim vamos passar estas malhas que estão aqui nestas duas agulhas, vamos juntá-las numa só agulha. Desta forma, tendo cuidado para não perder malhas. E agora sim, agora já temos a nossa biqueira prontinha para o passo seguinte, que é cerzir. Vamos lá então ao cerzido da nossa biqueira. Para cerzir a nossa biqueira, vamos cortar aqui o fio, deixando assim uma pontinha com cerca de 15 centímetros, 30 centímetros, está bem? Dependendo. Vamos usar a nossa agulha de tapeçaria e fazer então o cerzido da nossa biqueira. O cerzido, para quem não gosta de cerzir, é excelente esta biqueira porque tem muito poucas malhas para cerzir, não é? Mas eu vou aqui exemplificar e demonstrar como fazer o cerzido para não haver confusões, tá bom? O nosso fio que vamos usar para cerzir vem da agulha de trás e nós vamos começar a fazer o cerzido aqui na agulha da frente. Então, o cerzido tem 3 fases. Tem uma fase de preparação, a fase do cerzir propriamente dita e a fase da finalização. A preparação, vamos fazer o seguinte, vamos introduzir a nossa agulha de tapeçaria na malha da agulha da frente, em sentido liga, e deixamos a malha na agulha. Na agulha de trás, na primeira malha, vamos introduzir a nossa agulha de tapeçaria em sentido meia e mantemos também a malha na agulha. Agora vamos ao processo de cerzir propriamente dito, que é o que vamos repetir até termos apenas uma malha em cada uma das agulhas. Vamos fazer assim. Introduzimos na agulha da frente a agulha, na malha da agulha da frente, assim é que é, em sentido meia e tiramos da agulha. E de seguida, na próxima malha, introduzimos a agulha de tapeçaria em sentido liga e deixamos ficar a malha na agulha. Na agulha de trás, vamos fazer ao contrário. Vamos introduzir a agulha de tapeçaria em sentido liga,
na malha que está na agulha e retiramos essa malha e depois vamos introduzir na próxima malha, ainda na agulha de trás, em sentido meia e ajustamos. Vamos agora repetir e assim será a cantilena. Meia, meia, tira, liga, liga, tira e meia. Meia, tira, liga, liga, tira e meia. O processo de cerzir está finalizado, agora vamos fazer a finalização da biqueira. A finalização é igual à preparação, ou seja, na agulha da frente eu vou passar o fio em sentido liga, na agulha de trás em sentido meia, retiro as agulhas de tricô do trabalho. Já temos a nossa biqueira cerzida, estão a ver, ela fica cerzida assim de topo, estão a ver como ela fica? E ela fica sem qualquer costura. Esta biqueira é muito confortável para pessoas que às vezes criam irritação ou sofrem com a fricção das costuras no pé. Esta biqueira é muito boa porque não tem nada disso, não é? Agora é só rematar aqui a nossa biqueira no avesso e pronto, temos a nossa biqueira concluída, certo? Já rematei aqui a minha biqueira e escondi a ponta de fio aqui na linha das diminuições, como vocês já estão habituadas a que eu demonstre. Agora aqui nesta parte do cós, não é, este fio que sobrou da linha de montagem, nós podemos embebê-lo aqui também, contornando o feitio das malhas, não é, para não haver, duplicando o ponto e para não se notar depois no direito. Então podemos aqui fazer esse contorno, escondendo aqui um pouquinho este fio. Este fio já está arrematado porque eu fiz aquele truquezinho de tecer as primeiras malhas da carreira ou da volta, não é? Quando iniciei a meia, usando os dois fios, quer o que sobrou da linha de montagem, quer o de trabalho, mas para darmos aqui maior segurança, escondemos assim o fiozinho, não é? Fica melhor. Depois cortamos a ponta, já sabem, não cortem as pontas muito rentes, que é para dar uma maior durabilidade aqui aos vossos remates e também porque ela depois vai feltrando com as lavagens e portanto fica depois mais seguro o vosso trabalho. Vamos agora calçar aqui a meia no bloqueador para vermos o efeito e entretanto também posso tirar estes marcadores todos, já não são necessários. Entretanto aproveito para lhe pedir para me contar aí nos comentários se gostou deste tutorial, se a ajudou, se gostou do modelito das meias de junho. Deixe aí o seu gosto no vídeo porque isso ajuda a chegar a mais pessoas este vídeo. Vamos pôr o mundo a tricotar meias, não é? Ajude-me aí a realizar esse meu sonho de levarmos a paixão por meias cada vez mais longe no universo do tricô, não é? Já temos então aqui a nossa meinha de junho, as nossas junhíssimas, mesmo a tempo de festejar os Santos Populares aqui em Portugal, as festas juninas no Brasil, portanto, vêm mesmo a calhar aqui as nossas meias junhíssimas. Espero que tenham então gostado do nosso modelito do mês de junho. No próximo mês chegam as julhíssimas e vamos lá ver o que é que trará o modelito, não é? Quais é que vão ser as aprendizagens que vamos fazer no modelito de junho. Até lá, de julho, melhor dizendo. Até lá. Um grande beijinho, agradeço de coração por ter assistido a este vídeo até ao fim e até ao próximo mês.